Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo Joaquinson, eu sou professor do Instituto Federal do Paraná, campus Curitiba. A ideia desse vídeo é a gente discutir, conversar um pouco aí sobre governança corporativa, é um tema bastante atual aí dentro das companhias, dentro dos negócios, dentro da gestão, muito falada e talvez pouco compreendida ainda. E a humilde tentativa aqui é colaborar um pouco para o entendimento do que se trata, o que é essa tão propagandeada, tão falada, tão na mídia hoje a governança corporativa. É importante entender que, vamos dizer, no mundo pós-revolução industrial, nós temos cada vez mais um fenômeno aí que se trata do agigantamento das empresas. O que se trata esse agigantamento? Quer dizer, empresas cada vez mais relevantes dentro da economia, dentro da sociedade, no mundo de maneira geral. É só você imaginar o quanto não representa uma empresa como o Google na sua vida, uma empresa como o Facebook, uma empresa como a Coca-Cola, uma empresa como a Nike, um grupo como o Walmart, um grupo como a Panasonic, e aí nós podemos citar dezenas de milhares de grandes empresas. O detalhe hoje é que essas empresas detêm um poderio econômico, vamos dizer, muito maior do que a maioria dos estados-nação. Então, assim, cada vez mais importante a gente imaginar na razão social das empresas, quer dizer, por que elas existem, né? No seu objetivo social, para que essas empresas existem, né? Nós temos dois modelos aí predominantes aí, um que a gente chama aí dos shareholders, quer dizer, são mercados mais concentrados, vamos dizer, menos evoluídos, como ocorre no Brasil, onde ainda o mercado de ações é um pouco incipiente, temos uma baixa participação das pessoas na compra, na aquisição de papéis dessas companhias, né? E temos mercados mais evoluídos, como o mercado norte-americano, onde você tem um controle mais difuso, onde centenas de milhares de pessoas detêm ações de uma determinada companhia. Por que as companhias emitem papéis, emitem ações, se financiam, né? Nós temos duas maneiras de capitalizar uma empresa: o capital de terceiros, que é através de empréstimos, notadamente empréstimos bancários, né? Ou capital próprio, através do que? De participação de sócios, de acionistas. As empresas adotam esse método através dos IPOs, que são as ofertas públicas de suas ações, né? De modo a captar recursos, capital, para poder tocar os seus investimentos e tornarem-se cada vez maiores numa constante aí de sustentabilidade das companhias. Ok? Isso colocado, a gente também tem que trazer a questão da teoria dos stakeholders. O que se trata exatamente os stakeholders? Quer dizer, são todas as partes interessadas numa companhia. Se as empresas tomaram uma dimensão bastante grande aí, especialmente as sociedades anônimas, né, mas temos limitadas outros tipos de empresas, inclusive no terceiro setor, que impactam grandemente a sociedade, né? Mas essa teoria dos stakeholders, ela vem um contraponto, quer dizer, se antes parecia que interessava somente aos sócios, aos acionistas, obviamente que eles são uma parte bastante importante aí nessa questão, né? Mas nós temos aí várias partes interessadas nas empresas, que são os stakeholders. Já falamos aí dos sócios acionistas, majoritários e minoritários, né? Temos também a questão do governo, quer dizer, o governo se financia através dos impostos aí pagos pelas empresas, então uma parte interessada nas companhias, por óbvio, é o governo, né, de modo geral, municipal, estadual, federal, que se subsidia através de impostos. Outra parte bastante interessada são os empregados, aí no caso representada normalmente pelos sindicatos. Os empregados também tendem a querer, né? É importantíssimo que as empresas se desenvolvam e vão bem, né? Para que possam pagar os salários, pagar os benefícios e que as pessoas que ali trabalham tenham uma perspectiva de futuro tal qual a empresa. Outra parte interessada, e nós temos a sociedade como um todo, aonde aquela empresa impacta. Minha mãe, por exemplo, é da cidade de Itaiópolis, Santa Catarina, e lá existe uma empresa chamada Embraco.
Empresa Brasileira de Compressores, que faz compressores para geladeiras. Fica bastante evidente sempre que eu vou lá que essa empresa gira a economia da cidade, quer dizer, boa parte da população daquela cidade trabalha nesta empresa, então ela é muito importante. Então a comunidade, a empresa é importante para a sociedade ali como um todo, né? Também temos as ONGs, quer dizer, principalmente lembrar os ambientalistas, temos uma questão aí bastante evidente com o aquecimento global, e essa responsabilidade das empresas com a questão do meio ambiente se torna cada vez maior, então os ambientalistas têm também esse interesse, tanto que hoje nós temos os relatórios de sustentabilidade, os relatos integrados, né, já que as companhias aí utilizam os recursos. Como assim recursos, né? Às vezes, enquanto aluno, a gente fica um pouco confuso aí como é que se dá. Mas é só você imaginar, a empresa capta na sociedade recursos financeiros, né? Através da emissão de ações, através de sócios, através de acionistas. Ela também capta recursos humanos através de contratação de empregados, de pessoal, né? Para as atividades da empresa, e ela se utiliza também de recursos ambientais, quer dizer, a hora que você imagina uma indústria de transformação qualquer, ela sempre acaba causando um impacto, gerando produtos para vender para clientes. Mas é impensável você imaginar uma indústria qualquer que não se utilize de recursos e que não impacte a sociedade onde ela está situada. Falamos dos stakeholders, falamos de dispersão do capital, vamos falar de outra teoria importante aí para a governança, que é a questão da teoria da agência. A teoria da agência tem muito a ver com o agigantamento das empresas, com o pessoal chama de divórcio, né, entre o capital e a gestão. Porque o que acontece? Os donos do capital, os sócios, nem sempre, principalmente nas grandes empresas, eles quase nunca, né, eles estão envolvidos na gestão, no dia a dia da empresa, eles não estão na direção executiva, né, eles são sócios, têm participação naquela empresa, são donos de cotas, são donos de ações, são donos de participação, até influenciam, né, nos conselhos, mas eles não estão no dia a dia da empresa, que é tocado por quem? Por diretor-presidente, o CEO, né, o diretor financeiro, o CFO e assim por diante, nas diversas diretorias que envolvem uma companhia, que envolve áreas de marketing, de controladoria, jurídico, de produção e aí vai. Então, nós temos a teoria da agência, e onde o que acontece? Os sócios, os acionistas, eles dão uma procuração para os agentes, esses diretores executivos, que representam a companhia, representam o interesse dos sócios majoritários e minoritários, que são de fato os donos da empresa. Então, você imaginar, os donos de uma companhia são aqueles que detêm, né, participação acionária nela. E os diretores executivos são profissionais qualificados, de confiança de um conselho, que são indicados para quê? Para tocar a empresa. Vamos lá. Isso posto, eu gostaria de falar um pouquinho da estrutura de governança. Eu fiz um rascunho aqui, à mão, um pouco tosco, para tentar evidenciar, vocês vão ver que é tosco mesmo, mas que talvez ajude, né? Então, assim, lá em cima, eu procurei colocar ali os sócios, os acionistas. Quer dizer, eles não estão no dia a dia da empresa, mas eles são uma parte interessada bastante importante, né? E eles são representados dentro da empresa por esse círculo aqui que está vamos dizer, no âmago aí da situação, que é o Conselho de Administração. O que é o Conselho de Administração? O Conselho de Administração é o board, né? O Conselho de Administração, ele traça estratégias de longo prazo, ele está no planejamento estratégico, ele está na aprovação do orçamento, ele está tratando de questões como captação de recursos para alavancagem da empresa, emissão de ações, emissão de debêntures, aprovação de orçamento, tudo aquilo que é macro acaba indo para um conselho, né? Que é formado aí por um colegiado, normalmente 5, 7, 9, 11 pessoas, depende do tamanho da companhia, né? Nós temos também uma outra estrutura de governança, o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal também é bastante importante, principalmente na questão de tomada de contas da diretoria executiva. Nós temos a questão das auditorias independentes, lembra que eu falei lá da Lei SOX? Então, a auditoria independente linkada ao Conselho de Administração como um órgão de suporte, uma
essas empresas dão suporte ao conselho de administração, mais abaixo ali uma diretoria executiva, quer dizer, estão no dia a dia dos negócios da companhia, e também aí elas sendo auxiliadas aí pela auditoria interna, que cuida aí da questão patrimonial, na questão do objetivo da diretoria executiva, que é de administrar o patrimônio e ter o controle das operações, de modo que a diretoria executiva possa atender às expectativas dos acionistas representados dentro de um conselho de administração, e o conselho de administração ele faz o planejamento estratégico, ele coloca metas, e a diretoria executiva é que vai dar forma a esse planejamento, né? Ela vai executar, vai contratar, vai pagar, vai assinar contratos, assinar cheque, contratar gente, vai executar, vai gerir esse capital, né? Enquanto o conselho de administração está ali como um órgão de representação dos acionistas e em situações aí de macro e de planejamento estratégico, ok? Falamos de estrutura, vamos falar do custo de agência. Isso é importante falar também. Obviamente, tudo isso, toda essa estrutura que a gente colocou ali, de conselho de administração, auditoria externa, conselho fiscal, todos esses conselhos, toda essa estrutura de auxílio aí no controle, na supervisão, na gestão das empresas tem custo. Quer dizer, você envolve pessoas, envolve recursos, você tem uma estrutura ali, tem o custo de agência. Quer dizer, o que se trata então esse custo? Você mantém toda essa estrutura de modo a ter um maior controle. Se as empresas são gigantes, como a gente está falando aí, conforme elas vão criando uma estatura, elas necessitam de um tamanho, né? Elas necessitam de uma estrutura que contemple aí todo esse controle de auxílio e a gestão e a tomada de contas, inclusive. Vamos falar assim as definições de governança corporativa, né? Ela é guardiã de direitos. O que a governança corporativa tenta fazer? Ela tenta criar uma harmonia aí entre os diversos stakeholders, sejam eles sócios majoritários e sócios minoritários, empregados, governo, sociedade de um modo geral. Ela tenta harmonizar, porque conflito sempre haverá. Então a gente imagina que os diretores executivos eles agirão da melhor maneira possível no interesse dos sócios e acionistas. Porém, não se pode negar que diretores executivos também têm os seus próprios objetivos. Da mesma forma, os empregados obviamente estão interessados num bom desempenho da companhia, de modo a garantir melhores salários, benefícios, participação nos lucros, e aí a gente pode imaginar de uma infinidade de coisas, mas quanto mais você remunera empregados, menor vai ser o dividendo dos acionistas. Então, assim, você tem que ter um melhor equilíbrio. O governo também é parte bastante importante. Aqui no Brasil, aqui a gente percebe uma participação bastante grande através dos impostos, né, do governo. Lá na contabilidade nós temos a DVA, a demonstração do valor adicionado. Então boa parte do valor gerado pelas companhias acaba onde? Na mão do governo. Às vezes o governo normalmente recebe mais até que os acionistas, que os próprios acionistas, né, e depois você tem que ter um rateio entre as outras partes aí, de modo a harmonizar esses interesses aí, daí que vem a governança corporativa. O IBGC ele trata de governança corporativa também como um sistema de relações, quer dizer, ele é um relacionamento no objetivo de controlar, monitorar e incentivar as empresas no seu objetivo comum, né, no caso que é poder contemplar o interesse de todos esses stakeholders, né. Nós temos aí uma estrutura de poder que é gerada, isso tem o custo de agência, a gente acabou de falar, né? E uma coisa que a gente não pode deixar de citar aqui nesse vídeo é a questão dos princípios. Quais são esses princípios? São 4 princípios aí da governança corporativa. Nós temos aí o princípio da equidade, né? Um tratamento aí mais isonômico, um tratamento mais igual,
visando aí diminuir a simetria de informações, né? Principalmente para aqueles sócios minoritários. Você imagina lá as pessoas que têm uma participação lá, seja em ações lá da Vale do Rio Doce, da Petrobras, do Banco do Brasil, da Gol Linhas Aéreas, não importa que empresa seja, mas aquele sócio minoritário, ele tem muito menos acesso à informação do que sócios majoritários, menos ainda que uma diretoria executiva que está envolvida no negócio. Então, essa equidade, a questão de você trazer e dar voz também aos sócios minoritários dentro dos conselhos de administração é uma boa prática e bastante importante, né? Outra questão da equidade que tem sido tratado, quer dizer, cada ação ordinária na questão voto, quer dizer, até isso é um outro detalhe, porque nós temos nas empresas, nós temos ações ordinárias, quer dizer, aquelas que dão direito a voto, e temos ações preferenciais que não dão direito a voto. Uma boa prática aí é quando você tem apenas ações ordinárias e cada ação um voto. Obviamente o majoritário ele tem uma relevância maior, né? Mas você também dá voz ao sócio minoritário dentro do board, dentro desse conselho de administração. Outra coisa que nós temos como princípio é o disclosure, que é a questão da transparência nos negócios. Basta você pensar que a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, né? Ela cobra e obriga as empresas à divulgação aí de fatos relevantes para todo o mercado num único momento, né? E daí que nós temos as áreas de relação com investidores dentro das companhias que tratam desse comunicado, principalmente de fatos relevantes. Fatos relevantes, fusões, aquisições aí de companhias seriam exemplos, né? Mudança na estratégia de negócios, são fatos relevantes que devem ser comunicados ao mesmo tempo a todo o mercado. Essa transparência também ela tem que ser bem pensada, embora seja uma boa prática de governança, né? Mas obviamente algumas coisas são segredo de negócios, são segredos industriais aí que não devem de maneira nenhuma ser externadas. Então, assim, a transparência do negócio voltada principalmente aos investidores, à comunidade como um modo geral, mas sempre respeitando a questão da concorrência de mercado, né? Outro princípio que nós temos aí é o accountability, que tem a ver com a prestação de contas. Nesse aspecto a contabilidade ela deve e é bastante atuante, né? Já que a prestação de contas se dá e acontece através das demonstrações financeiras. São as demonstrações contábeis que traduzem aí em números, né, o desempenho econômico e financeiro das companhias. Então a gente pode falar aí que a contabilidade é a linguagem do capitalismo, né? Se o capitalismo é dominante no mundo, a contabilidade é através do modo como se é transmitido o resultado das companhias. A diretoria executiva ela é responsável por executar as metas traçadas pelo Conselho de Administração e depois de passar pelo crivo aí de uma auditoria externa, por uma auditoria independente e pelo crivo também do Conselho Fiscal, presta contas aí ao Conselho de Administração do atingimento ou não, né, daquelas metas traçadas através de resultados econômicos e financeiros dentro das demonstrações financeiras. E um outro princípio importante é o compliance, também bastante falado aí. O compliance tem a ver com conformidade, quer dizer, conformidade, o atendimento aí de normas, sejam normas internas traçadas pela própria empresa aí, né, nesse caso auxiliadas em grande parte pelas auditorias internas, né, sejam normas aonde a empresa está atuando, regulamentares, né? Você imaginar lá um banco vai ter que atender as normas do Banco Central, uma empresa de energia elétrica vai ter que atender as normas da ANEEL, uma empresa de saúde, planos de saúde vai ter que atender a Agência Nacional de Saúde Suplementar lá, e assim por diante. Então, assim, compliance tem a ver com atendimento de regras, né, normas, legislações, né, tanto de foro interno, criadas pela própria companhia, quanto externos, né? E daí você pode explorar, quer dizer, compliance trabalhista, o atendimento do acordo coletivo de trabalho, da CLT, compliance tributário, atendimento das normas da Receita Federal, né? E receitas estaduais com relação a tributos e assim por diante. É importante
para finalizar, a governança corporativa ela não se trata aí de uma receita de bolo, né, que você pega e tem pronto e acabado. Ela é de uma adoção facultativa, né? As empresas adotam ou não boas práticas de governança corporativa, embora seja uma grande tendência, né? Todas as empresas de médio e grande porte têm atendido, e empresas de pequeno porte também têm procurado trazer a governança corporativa para dentro dos seus negócios, né? Eu acho que é isso daí, pessoal. Acho que isso é um que mais relevante temos aí no momento. Futuramente eu pretendo gravar mais vídeos, né? Espero ter ajudado aí no entendimento da governança corporativa. Se você puder, curta aí, assina o canal, dê o joinha, dê aí uma moral aí pro trabalho do professor. Forte abraço a todos e até a próxima.